pé. Vamos começar mais um culto adorando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, se a tristeza salta de alegria diante de Deus, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Eu me alegrarei. Nos alegramos em ti. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei em ti, Senhor. Eu me alegrarei. Como um filhote de boi selvagem eu saltarei, e como a corça anseia pelas águas eu correrei pra ti, Senhor. Como um filhote de boi selvagem eu saltarei, e como a corça anseia pelas águas eu correrei pra ti, Senhor. Eu me alegrarei. Nos alegramos em ti. Eu me alegrarei. Tu és a nossa alegria, Senhor. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Com pulo de alegria e brado de vitória eu dou. Eu vou seguir a Jesus. 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 Porque Ele vem, e Ele vem saltando pelos montes. E Ele vem, e Ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos, e os seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Ou vem incendiar. Incendeia, incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Ou vem me incendiar. Sabe por quê? Eu me alegrarei. Você pode declarar isso? Eu me alegrarei. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu me alegrarei. O coração alegre formoseia o rosto. Eu me alegrarei. Olha pro seu irmão que está do seu lado, vê se ele tá alegre aí. Se o rosto estiver bonito é porque tá alegre. A palavra que falou que o coração alegre formoseia o rosto. E se você ainda não tá, então seja cheio da alegria do Senhor, porque só Ele tem alegria permanente. Vamos declarar ao Senhor. Aleluia. Eu me alegrarei. Filhote de boi selvagem eu saltarei, e como a corça anseia pelas águas eu correrei pra ti, Senhor. Como um filhote de boi selvagem eu saltarei, e
como a corça anseia pelas águas, eu correrei pra ti, Senhor. Eu me alegrarei, nos alegramos em ti, Senhor. Eu me alegrarei, tu és a nossa alegria, Deus. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu queria me garantir essa noite que você vai ser bem acolhido nesse lugar, recebendo pelo menos uns 10 abraços da pessoa que está perto de você, dizendo: seja bem-vindo. Se isso, diga pelo menos 10 pessoas perto de você: seja bem-vindo. Dá um abraço, cumprimenta essa pessoa, diga: que bom que você está aqui. E você que nos assiste pela internet também, gostaríamos de garantir que você seja bem acolhido, mesmo à distância, com a nossa saudação toda especial. Deus abençoe e obrigado por participar conosco dessa celebração. Isso, depois que você cumprimentou o maior número de pessoas, você pode se assentar, por favor. Sejam todos bem-vindos à nossa Terça da Esperança. É uma grande alegria poder receber você aqui. E como nós começamos essa celebração, eu me alegrarei. Não importam as circunstâncias, não importam as situações, não importa as notícias, que recebemos essa noite ou essa semana. O que importa é que a gente pode se alegrar em Jesus. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Na Terça-feira da Esperança nós fazemos os nossos propósitos de oração. E você tem esse cartãozinho que você, se já começou uma campanha, você já tem ele em suas mãos. Mas se você quiser começar uma campanha, aqui está. Você tem alguns motivos para colocar diante do altar do Senhor: vida emocional, vida espiritual, vida física, familiar ou material. Qualquer desses temas você pode apresentar diante de Deus. Você vai apresentar na primeira semana, segunda, terceira, consecutivamente até chegar à sétima. Agora, uma informação importante: se hoje você quiser começar a sua campanha de oração, hoje já é o primeiro dia. Aí na semana que vem você estará na segunda semana, e então você vai assim até a sétima semana. Qual que é o propósito disso? É nós darmos as 7 voltas em torno de Jericó, colocando diante de Deus, dizendo: eu quero essa vitória na minha vida, eu quero esse milagre, eu quero essa orientação, eu quero esse esclarecimento, eu quero essa provisão. Senhor, eu estou marchando, eu estou perseverando, e pedindo ao Senhor a bênção, o cuidado, a proteção e a provisão, tá bom? Então, você que vai começar a sua campanha, quando nós chamarmos as pessoas que vão começar, é só vir à frente, pegar o seu cartão, e a semana que vem você estará na segunda semana de oração. Atenção aos avisos. Primeiro aviso: somos todos heróis. Lembra? Nós falamos a semana passada sobre isso, Falamos que as crianças estão convidadas a vir no Celebra Kids. Então, a semana passada nós passamos aí um vídeo do Otávio. O vídeo do Otávio está no jeito aí, Guilherme? Mas ele fez um convite especial para as crianças, fez um convite especial para os pais. E a gente tem falado para os pais virem participar conosco. Por quê? Vamos ter uma celebração especial. No sábado é para jovem e adolescente, às 20 horas. O Otávio estará aqui para ministrar. No sábado, às 18 horas, os nossos facilitadores das celebrações infantis estarão recebendo um treinamento com a esposa do Otávio. E no domingo pela manhã, às 9 horas, tem mais Otávio com as crianças. E às 9 horas, os pais que vão trazer os seus filhos vão ter uma ministração especial com a esposa do Otávio aqui, a respeito de família, a respeito de educação de filhos. E no domingo à noite, às 19h30, aqui nós ficamos com a igreja dos adultos, e lá vai ser a igreja das crianças, toda decorada e preparada, como você já sabe, do Celebra Kids, tá bom? Aí tá o recado do Otávio, vai dar? Tá no jeito? Só dá pra mim então. Olha só, a galerinha de Sertanópolis, nós estaremos aí no dia 26 e 27 de agosto. Tá chegando! Estaremos aí no Celebra Kids. Na verdade, o Celebra Kids acontece no dia 27. Só que nós estaremos aí no dia 26, já falando com os adolescentes, com a galera, com a moçadinha show de bola, e com os líderes aí de departamento infantil, os líderes da igreja. Vai ser muito legal. No dia 27. Nós vamos estar de manhã na igreja fazendo algo especial.
especial para pais e filhos. Então, Pais, fiquem espertos e apareçam, hein? Porque vai ser muito bom pra vocês. a gente quer estar aí, ok? No dia 27 para fazer uma festa nesse Celebra Kids e falar do amor de Deus de um jeito muito especial, tá bom? Se prepara e estamos chegando. Até mais! Tá chegando, né, criança? Olha lá. Domingo, então, às 19h30 é para trazer um amigo. Então, vocês receberam uns convitinhos aí para pregar na geladeira, mas não é para você, é para entregar para as crianças e elas poderem vir no domingo na nossa atividade aí. Próximo aviso, Guilherme. Nós amanhã temos às 6h30 da manhã um encontro marcado de oração. Das 6h30 às 7h, encerrando com o café da manhã. Então, vem preparado para participar conosco. Às 6h30 em ponto e às 7h em ponto, nós encerramos a nossa atividade, tá ok? Próximo aviso, Ministério de Estacionamento. Nós estamos precisando de voluntários para nos ajudar no estacionamento. E tem uma notícia boa que nós estamos providenciando um estacionamento mais perto aqui para vocês, para o carro não ficar muito longe, muito aqui para baixo. Então vou ficar nesse raio, nesse quarteirão, vai ficar legal, mas a gente precisa de voluntários. Você que quer ser voluntário no Ministério de Estacionamento, a sua escala talvez fique a cada 3 meses para você participar, a cada 2 meses. É só você procurar o seu Mazine da nossa igreja ou vir amanhã às 19h a nossa reunião, que nós vamos fazer um apanhado geral para a gente organizar uma atividade que vai acontecer na nossa igreja, que envolve muita organização na parte de estacionamento, que é o Mergulhando nas Águas Tranquilas, e já eu falo sobre isso, tá bom? Então, Ministério de Estacionamento, quinta-feira às 19h, uma reunião. Vamos lá? Viagem missionária. Nós temos também na quinta-feira às 20h uma reunião com todos aqueles que deram nome para a viagem missionária a Sassoró. Agora, queridos, nós estamos numa situação um pouco delicada. O Chiquinho e a Dona Lourdes são missionários que moraram durante 9 anos nessa aldeia, e são com eles que nós estamos trabalhando para ir lá e fazer esse trabalho. Infelizmente, irmãos, o seu Chiquinho foi acometido de um infarto, e graças a Deus não foi fulminante, ele está em tratamento, está fazendo cateterismo. Nós ainda não temos informações sobre os procedimentos que serão realizados, mas eu gostaria de aproveitar esse momento, já que ele estava tão empolgado, tão alegre de poder realizar esse trabalho com a igreja. Nós temos 40 pessoas que deram seus nomes para ir conosco nessa atividade. Ele estava jubilando, ele estava alegre demais, ele é a Dona Lourdes, e nós vamos orar por ele, certo? Pedir o pastor João vir aqui, pastor. Nós vamos levantar um clamor em nome do Senhor Jesus pela vida do seu Chiquinho. E você sentado aí onde você está mesmo, se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar para que Deus abençoe e que o nosso irmão esteja conosco o mais breve possível. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, porque o Senhor é o dono da história, ó Pai, e a história do Chiquinho está nas tuas mãos. Por isso nós te louvamos por este missionário que o Senhor levantou nesta igreja, ó Deus, para te servir nos campos indígenas, ó Deus. Bendito seja o teu santo nome pela vida do Chiquinho, ó Deus. E agora, ó Pai, nós estamos diante do Senhor, clamando em nome de Jesus, que tu estejas curando o teu servo, Deus, que as tuas mãos de poder estejam sobre o seu corpo, sobre o seu coração, ó Deus, seja dando para ele saúde plena, ó Pai, e que ele possa retornar brevemente para a nossa igreja, ó Deus, e possamos com ele caminhar para esse trabalho missionário, ó Pai. Contamos com Chiquinho, ó Deus, e contamos com a misericórdia do Senhor, com o poder do Senhor em agir em favor do teu servo, Deus. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Chiquinho, Senhor, e abençoamos também a sua esposa Maria de Lourdes, ó Deus. Abençoe a tua serva, Senhor. Dê conforto, dê consolo, ó Deus. Dê para ela realmente forças para estar ao lado dele e abençoá-lo, ó Deus, através das suas atitudes e do seu amor. Em nome de Jesus, agradecemos também a igreja que tem recebido a Maria de Lourdes, está tratando dela, Senhor, está hospedando a tua serva, ó Deus, ministrando ao coração da tua filha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E o último aviso é que nós temos aí então, chegando Mergulhando nas Águas Tranquilas, é um evento de 7 dias, vai começar no domingo dia 3 e vai até domingo dia 10, e os convidados para estarem conosco esse ano, você já conhece, o Azaf Borba e o pastor Ademar de Campos. Ambos estarão 2 dias, cada um deles conosco novamente. E dessa vez nós inserimos uma nova pessoa, que é o pastor Massal Sugihara, que também tem caminhado com o pastor Azaf e o pastor Ademar por longos anos, participam de CDs e gravações juntas. Então nós tínhamos um sonho de colocar os 3 adoradores no mesmo evento, e Deus providenciou isso para nós. Então do dia 3 ao dia 10 de setembro, eu queria que você não perdesse isso. Não porque aqui a gente vai ver homens,
mas porque aqui a gente vai ter contato com adoradores, homens de Deus que têm dedicado a sua vida para adorar ao Senhor. E eu queria que você viesse participar, colocasse na sua agenda. Serão 7 dias, todos os dias, de segunda a sábado, será às 20 horas. No domingo nós teremos 2 horários, às 9 da manhã e às 19h30 da noite, tá ok? Então eu queria convidar você a colocar na agenda e participar desse evento todos os dias de 3 a 10, não só um dia, para você não perder nenhum. Venha todos os dias. Quem veio ano passado não se arrependeu de participar todos os dias desse evento. Vamos ficar em pé? Nós vamos adorar ao Senhor com a nossa contribuição. E você já sabe como funciona, você que tem frequentado as terças. E você que não tem, é o seguinte: você pode fazer a sua contribuição. Qual o valor? Aquele que você tiver no seu coração. As urnas estão aqui à frente. Você vem enquanto cantamos essa canção, você devolve ao Senhor e nós abençoamos a sua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então você que vai contribuir, pode vir fazer isso à vontade enquanto adoramos ao Senhor. Quero ter a tua presença, é o meu maior prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vinho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata.
tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Isso, você pode aplaudir, porque essa palavra nos sustenta. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Os nossos intercessores podem ir se posicionando também. E você que está na sua segunda, terceira, quarta semana de campanha, segunda, terceira, quarta semana de campanha, eu quero que você venha à frente também para receber oração enquanto cantamos. E você que vai ficar no seu lugar, continue adorando o Senhor com essa canção tão linda que nós vamos entoar agora. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor Jesus, abençoa essa linha e todos os professores e todas as crianças. Em nome de Jesus. Amém. Isso, amém. Podem ir, crianças, nós vamos cantar. Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, pode vir à frente que nós queremos interceder por você. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra,
enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Só a igreja pode declarar isso. Maravilhoso és. Oh Deus, como é maravilhoso. Maravilhoso és. Oh, maravilhoso é. Sim, Deus, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, bem forte ao Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, pois não há outro lugar melhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, te contemplar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode se sentar, por favor? Estranho, né? Parece uma conexão do futuro. Ó. Coloca para mim a tela, por favor, Guilherme. Nós estamos no meio da nossa conversa, a virada, e eu tenho certeza que isso já tem mudado algumas coisas na sua vida. Deixa som. Acho que meus microfones sumiu aqui para mim. Tá? Estão me ouvindo bem agora? Então tá bom. Nós estamos com a certeza de que algumas coisas têm sido transformadas na nossa vida, porque é prático. Quando a gente fala sobre a virada, a gente fala de situações práticas, que a gente pode fazer agora e já imediatamente sentir os benefícios disso. Como, por exemplo, a gratidão. Você já sai agradecendo e imediatamente você vê que alguma coisa mudou na sua vida e no seu coração. Essa é a nossa proposta. A virada é que seja objetivos práticos que você possa colocar agora e já ver o resultado imediatamente, que você só depende de você viver isso, experimentar isso e tomar essas atitudes. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que tem sido um tema que tem me ajudado muito. Aliás, toda essa série de mensagens tem me ajudado a colocar em prática algumas coisas na minha vida, algumas estacas que vão me orientando nas minhas decisões e vão me orientando ao melhor padrão de vida de acordo com o que Deus quer que eu tenha também. Como pai, como marido, como profissional, como pessoa, como cidadão, ou seja, como um homem de Deus, situações que Deus vai colocando e dizendo, isso é melhor para você. E lá em casa eu já estou vendo, né? Deus me ministra muito na minha casa. Deus fala comigo muito, principalmente através dos meus pequenos, dos meus filhos. E vê-los desenvolvendo, chegando à fase da maturidade. O pequeno tem 5 anos, a maior tem 7 anos. E vendo eles desenvolvendo algumas áreas cognitivas, algumas áreas de questões de sociabilidade, eu já vejo alguns genes da vida adulta sendo instalada neles. Alguns comportamentos, algumas palavras, algumas atitudes que eu falo, não é possível que eles são iguais a todo mundo. Não é possível que eles serão iguais a mim verdadeiramente. Não é possível que eles vão replicar e vão reviver os dramas da vida adulta só pela palavra. Lá em casa agora já estão numa fase assim. Você chega no final da tarde e você vê alguma coisa fora do lugar e você olha e fala assim, quem é que fez isso aqui?
Aí o primeiro, em vez de falar quem foi, ele fala: a culpa não é minha. Não sei se você é pai, se você é mãe, você já viu isso acontecer. Quando você quer tirar alguma informação dos seus filhos, a primeira coisa que ele fala: não fui eu, né? E aquela primeira atitude é: eu não tenho culpa nisso, eu não tenho culpa no cartório. E essa é a genética da vida adulta sendo colocada já nos meus filhos. A genética do pecado, que nós todos nascemos com o interesse de sempre nos esquivar, de sempre tirar a culpa de sobre nós e de sempre desviar os olhares das outras pessoas sobre as nossas vidas. Portanto, hoje eu queria falar com você sobre essa temática. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Porque eu tenho certeza que eu, embora esteja vivendo isso na minha vida pessoal, quando eu tenho a tendência de olhar para situações e me esquivar das responsabilidades, e embora eu esteja vivendo com os meus filhos, olhando já desde pequenos, se esquivando do compromisso de assumir as suas responsabilidades, eu tenho certeza que eu não estou sozinho nisso. Eu tenho certeza que você também tem vivido esse problema e tem vivido esse drama da vida adulta. A culpa não é minha, não fica apenas restrita à vida infantil. A culpa não é minha, não fica apenas restrita quando nós estamos na nossa fase de infância. Mas a culpa não é minha, ela transborda, ela ultrapassa os limites da nossa adolescência, da nossa juventude, nos alcançando inclusive na nossa vida, inclusive no nosso casamento, inclusive nos nossos relacionamentos interpessoais, inclusive nas nossas responsabilidades como maridos, na nossa responsabilidade como filhos, na sua responsabilidade como esposa, como mãe. A culpa não é minha, não está restrita ao ambiente das crianças. Ela pula, ultrapassa e vem para o território do adulto. Por quê? Porque nós nos acostumamos com aquilo que nós chamamos de terceirização das responsabilidades. Portanto, se eu sou mal remunerado na minha empresa, não é porque eu não sou um bom profissional, é porque meu patrão é mesquinho. Se eu não tenho uma vida conjugal saudável, não é porque eu não tenho investido no meu casamento, é porque meu marido é difícil. Se eu não tenho uma saúde boa, não é porque a genética da minha família é ruim, né? Não é porque eu não pratico exercícios, aliás, é porque a genética da minha família é ruim. Se eu vou à farmácia comprar medicamentos e eu saio de lá reclamando contra a indústria farmacêutica, os altos tributos do imposto, não é porque eu não cuido da minha saúde, não é porque eu não pratico exercício regularmente, é porque o governo está roubando até nos medicamentos. Ou seja, tudo na minha vida é uma transferência de culpa. É uma transferência de responsabilidades. A coisa mais difícil do ser humano é admitir a sua parcela de erro, de fracasso, de tropeço e de equívoco que ele mesmo proporcionou. Por isso nós nos acostumamos a sempre usar o dedo que aponta. Sempre nos acostumamos com o julgamento. E sempre nos acostumamos a terceirizar nossas responsabilidades. Então o problema do seu casamento não é você, não é verdade? O problema do seu casamento é a sua esposa. O problema do seu casamento é morar com a sogra. O problema do seu casamento é não ter dinheiro. O problema não é você que é negligente, que é ausente, que é ríspido, grosseiro. O problema está em todos ao redor, mas não em você. Você já viu uma mãe falando sobre o seu filho? Eu trabalho no ambiente educacional e uma das coisas mais interessantes é isso. Quando você vai chamar os pais para falar sobre o filho. E aí você vai falar: olha, o seu filho está com esse tempo. Ah, mas os professores não sabem explicar direito. Ele falou para mim. A culpa é sempre do professor. A culpa é sempre do educador, e os pais vão alinhando os seus filhos a se comportarem de tal maneira de que se eles não passarem no vestibular, o problema é da escola, que foi ruim na sua formação. Se eles não forem um profissional de sucesso, o problema é da faculdade, que não deu uma boa bagagem. Se eles não forem pessoas decentes, o problema recai sobre você, pai e mãe, que não cumpriu o seu papel. Eles sempre vão aprender a transferir suas responsabilidades e transferir e terceirizar o compromisso de assumir as suas próprias decisões. Eu aconselho marmanjos, homens barbados que chegam no gabinete e falam: não, pastor, o problema é meu filho. Não, o problema é meu patrão. Não, o problema é o Brasil em crise. Não, o problema é a igreja. Não, o problema é o TID. O problema é, entendeu? A gente sabe colocar culpa em todo mundo. E nós vamos terceirizando as nossas responsabilidades. E aí o que a gente tem? É a sensação de que o mundo conspira contra a gente. Você já não disse isso? Talvez hoje mesmo você saia da sua casa e você falou: não é possível, o mundo conspira contra mim. Todo mundo está contra mim, não é possível que só eu esteja ao meu favor.
Você não tem a sensação, e eu faço uma pergunta para você, será que o mundo inteiro está contra você? Será que está todo mundo contra as suas decisões? Será que está todo mundo querendo te passar para trás? Será que está todo mundo querendo acabar com a sua vida? Será que está todo mundo querendo minar o seu negócio? Será que está todo mundo querendo tirar uma vantagem de você? Será que está todo mundo querendo te prejudicar? Será que é isso mesmo? Ou será que você aprendeu a transferir a sua responsabilidade à sua parcela? Sua formação é péssima. Sua responsabilidade como pai, como mãe é péssima. Tem pai e mãe que reclama do filho, dizendo, não, o problema do meu filho são as más companhias, por isso que ele está vivendo isso. Mas são negligentes, são ausentes dentro de casa, não participam da vida dos filhos e depois querem transferir sobre os amigos. É óbvio que eles vão se adaptar e se identificar com as pessoas que são mais próximas a eles. E talvez não seja você pai nem você mãe por causa da sua negligência. Então parece que está todo mundo conspirando contra você, até os amigos do seu filho, até as pessoas perto de você. Mas a minha pergunta é, será que isso realmente existe? O que eu tenho defendido é uma tese de que nós temos inimigos imaginários, que não existem na realidade, e que nós criamos para nos defender da nossa falta de responsabilidade, da nossa falta de perseverança, de posicionamento, de decência, de integridade. Às vezes eu falho como uma pessoa íntegra na profissão, e depois eu acho que o meu patrão está contra mim. Na verdade eu plantei e eu vou colher. Mas nós criamos os nossos inimigos imaginários, porque tem gente que tem amigo imaginário, mas a gente criou inimigo imaginário, porque faz bem para a gente. Sim, inimigo imaginário, quer você queira, quer não, faz bem para você. E quem são os inimigos imaginários da sua felicidade? Gente que não quer sua felicidade, gente que quer sempre estragar o seu prazer, gente que quer sempre destruir a sua alegria. Quem são os nossos inimigos imaginários? O primeiro que nós criamos, o inimigo número 1 é Deus. Mas espera aí, pastor, se eu estou na igreja, como é que Deus é meu inimigo imaginário? Quer um exemplo de como Deus é seu inimigo imaginário? Como você atribui a Deus a causa do seu insucesso, da sua tristeza, da sua amargura, da sua falta de alegria. Você já percebeu que Deus pode ser o seu inimigo número 1 imaginário para você se defender da vida que você vem levando? Com a seguinte frase: Deus quis assim. Quando você diz Deus quis assim, você lançou toda a responsabilidade da sua vida para Ele, dizendo que se você hoje está na pior, se você hoje está vivendo uma tragédia, se você hoje está vivendo uma perda sem sentido, se você hoje está vivendo uma mediocridade, significa então que Deus quis assim. É da vontade de Deus, pastor. É da vontade de Deus que eu tenha um casamento medíocre, que eu tenha uma vida espiritual mirrada, que eu tenha uma fé xoxa. É da vontade de Deus, porque Ele me fez assim, e eu sou assim. É da vontade de Deus, afinal de contas, Deus é soberano. E aí nós temos esse inimigo imaginário da nossa felicidade, dizendo, não, Deus não quer que eu seja feliz porque Deus quis assim. Deus não quer que eu seja próspero, não, porque Deus quis assim. Deus não quer que eu seja alegre, porque Deus quis assim. Será? Será? Ou será que ele é o inimigo imaginário que a gente criou para jogar sobre as costas dele e dizer, Deus, eu não quero assumir minha responsabilidade, mas eu jogo para o Senhor, porque o Senhor de alguma maneira quis isso para a minha vida. O outro inimigo imaginário que a gente criou, é fato que essas entidades existem, mas eu estou falando que é inimigo imaginário porque não são tão assim como a gente imagina. Você já ouviu falar, o inimigo está furioso? Esse é o inimigo imaginário que nós mais criamos. Se tem alguém que tem assumido as responsabilidades das nossas tragédias, das nossas culpas, é o diabo. É o diabo. Quer um exemplo disso? O exemplo é o seguinte, você olhou para o seu casamento e disse, pastor, o inimigo está furioso contra o meu casamento. Aí a gente vai conversar e aí eu descubro que você, na semana passada, deu um tapa no rosto da sua esposa. Aí você vem e fala assim para mim, pastor, o inimigo está furioso contra o meu casamento. Como assim? Se você agrediu sua esposa, é o inimigo que está furioso? Ou é você que está acabando com o seu matrimônio? Quer um outro exemplo? Pastor, o inimigo está furioso contra a minha vida financeira. Ah, é? E o que aconteceu? Não, sabe o que acontece, pastor? Eu fui lá, aproveitei o cartão de crédito, aumentaram o meu limite, eu fiz em 18 vezes, e agora o inimigo furioso contra a minha vida não está deixando eu pagar meu cartão. Como assim? O inimigo está furioso contra você? Você viu gente falar assim, pastor, eu estava andando no shopping, aí o diabo trabalhou na minha mente, trabalhou no meu coração, trabalhou na minha mão, e quando eu vi, eu passei o cartão, a hora que eu vi, eu estava com aquela sacola na mão, e eu falei, diabo do inferno, você me tentou mesmo, né?
Você já viu gente falar desse jeito? Ou seja, o diabo se torna um inimigo imaginário para a gente se defender e dizer, a culpa não é minha, não sou eu que sou gastão, descontrolado, agressivo, não sou eu que sou beberrão, não sou eu que sou um cara ausente, não, é o diabo que tem feito as coisas. E o diabo olhando e falando assim, eu não tenho nada a ver com isso não, eu já fiz um monte de coisa, mas isso eu não fiz. Eu faço um monte de coisa ruim, mas você tem me ajudado bastante, é o que o diabo fala. Inimigos imaginários que a gente joga para eles, para a gente não assumir nenhuma responsabilidade. Outro inimigo imaginário são as pessoas. Ah, como as pessoas me prejudicam. Ah, como as pessoas me causam dano. Tem um livro que diz que o demônio é o outro. Já ouviu alguma coisa parecida? O demônio é o outro. Parece que as pessoas estão sempre querendo me passar para trás. Parece que as pessoas são sempre a causa do meu descontentamento, da minha tristeza. Não dá para confiar em ninguém, né, pastor? Porque assim, se eu estou mal, é porque o fulano fez mal para mim. É que nem um camarada que chega no seu trabalho e fala, pastor, o meu patrão, né, realmente ele é muito mesquinho. Por que ele é mesquinho? Porque ele não me paga bem. E a sua qualificação profissional? Ih, pastor, é a mesma, faz 25 anos que eu trabalho lá, é a mesma qualificação. Você nunca fez um cursinho para melhorar? Não, nunca fiz. Você nunca fiz. E o seu patrão é mesquinho? Então, a culpa é das pessoas, ou são das pessoas. A culpa estabelece nas pessoas e não em nós. Já parou para pensar sobre isso? Que às vezes a gente cria esse inimigo imaginário para a gente dizer, não, a culpa é do marido, a culpa é do meu amigo, a culpa é das pessoas. Um exemplo disso. A pessoa, ela foi lá e fez um negócio péssimo. Péssimo. Ela não pediu orientação, não pediu conselho, ela foi no ímpeto, ela foi lá e fez um negócio com o camarada. Um carro, por exemplo, trocou de carro, não conversou com a esposa, não conversou com o amigo, não perguntou para o seu contador, não fez nada. Aí ele foi lá com o camarada e fez uma negociação. Aí ele vem, daqui a pouco funde o motor. Aí ele vai lá e quer brigar com o cara. Aí quer dar na cara do camarada. Aí ele vem para o pastor e fala, pastor, faz uma oração para matar o irmão lá, porque eu não estou aguentando mais. Eu vou lá e não recebo. Eu vou lá e o cara não quer pagar, ele foge de mim, não atende celular. A culpa é do cara que me vendeu aquele carro lá, aquela bicheira. E aí você fala assim, a culpa é do cara, a culpa é do cara. Mas quem fez o negócio foi você. Foi você que fez precipitado, foi você que sentou no carrão, ligou o motor. Falou, esse aqui é do bom. Aí daqui a pouco andou 3 meses, fundiu o motor. Lógico, precipitado, empolgado. E aí quer colocar a culpa no camarada. Sim, se ele é pilantra, se ele é sacana, o problema é dele. O problema, na verdade, é seu. De não ter visto isso, de não ter medido as consequências e de ter entrado numa fria. Você está vendo como a gente vai atribuir nas pessoas coisas que a gente poderia ter evitado? Por falta de responsabilidade. Outro inimigo imaginário, circunstâncias. Ah, meu Deus do céu. Não é possível que tudo acontece errado comigo. A vida é assim mesmo. A vida é assim. Tudo acontece errado comigo. É a circunstância. Eu nasci na família errada, eu nasci na cidade errada. Não tem gente que amaldiçoa Sertanópolis? Anda nas avenidas e fala assim, eu amaldiçoo essa cidade. Essa cidade é a cidade da minha tristeza, da minha decepção. Meu irmão, e você está jogando a culpa na cidade do seu fracasso, do seu insucesso, da sua não realização. Pelo amor de Deus, assume sua responsabilidade. A gente joga nas circunstâncias. A minha vida é uma tragédia, porque as circunstâncias são adversas. Será que é isso mesmo? É o inimigo imaginário para você se esquivar da responsabilidade, de você ser uma pessoa melhor, mais decente, com mais fé, que mais busca Deus na sua intimidade. Está vendo? E o último inimigo imaginário é a sorte e o azar. Esse aqui é o preferido. Quando a gente diz, tudo dá errado para mim. Dá tudo certo para fulano, mas para mim dá errado. Nós vamos pescar. Ele vai lá e joga a vara naquele lugar. Ele pega 3, 4, 5. Ele sai de lá e joga a vara, não pega nada. Dá tudo errado só para mim. Você parou para pensar que tem gente que tem essa sina de achar que ele é o azarado da vez? Que não tem sorte, que a vida é conduzida por sorte e azar? É um exemplo assim, o camarada está com o pneu careca no carro. Pneu careca. É contra a lei, você pode ser multado. Aí você está lá e está tendo uma blitz da rodovia, você é com o pneu careca. E aí está todo mundo passando. E o guarda está lá, né, com o barrigão assim, tá... Assim, só olhando os carrinhos passar. Você fala, vai passar todo mundo, né? Tô com o pneu careca, mas vai passar todo mundo. Aí na sua hora, o guarda olha, escuta aí, amigão. Pneu careca, R$180, está aqui a sua multinha, parabéns por esse delito que você cometeu, uma infração grave. E aí você sai de lá falando assim, mas que guarda sem vergonha. Tanta gente para ele parar, ele vai parar. Mas não é possível, eu sou um azarado mesmo. Só acontece comigo. Se você tivesse com o pneu certo, será que tinha acontecido com você? Não, você é o responsável disso. É que nem gente que vai para o Paraguai trazer muamba. Por que você está rindo? Camarada enche o carro de muamba,
Aí antes de passar na fronteira, lá ele começa a orar. Deus, por favor, Senhor, dá graça para o teu filho. Como é que Deus vai abençoar uma coisa dessa? Aí está lá, ele passando com o carro, com a muamba, cheio de muamba. Aí está cheio de tranqueira. E está passando todo mundo. E a receita só assim, né? Aí passa o cara, ele dá uma olhadinha. Para aí, meu filho. Fica tudo na receita dela. Você sai de lá falando, mas eu sou um azarado mesmo. Se você não tivesse trazendo muamba, se não tivesse trazendo além da cota, não tivesse fazendo contrabando, não tinha acontecido com você. Então é sorte ou é azar? É irresponsabilidade. Esses são nossos inimigos imaginários para a gente não tomar atitude, para a gente se esquivar e sempre transferir e terceirizar aquilo que a gente deveria fazer. E será que isso tem explicação? A minha pergunta é, será que isso tem explicação? Por que a gente é assim? Por que você se comporta assim? Por que eu me comporto assim? Por que será que eu falo que a culpa não é minha? Será que tem uma origem esse comportamento? Será que vem de algum lugar isso? E o mais interessante é que a Bíblia explica. Não, irmãos, não é o Freud que explica. A Bíblia explica de onde veio esse comportamento terrível de terceirização de responsabilidades. O primeiro exemplo que eu vou citar para você, talvez você já esteja até imaginando. Gênesis 3, versículo 13, até o 12 até o 13. Deus cria o homem e a mulher e diz, agora vocês podem andar no jardim, vocês podem comer de tudo, vocês podem viver felizes, leves, soltos, vocês podem andar até pelado, que vocês não vão nem perceber que estão pelados, está tudo bem, está tudo lindo, vocês só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá bom, Senhor, está tudo certo. Então eles saem, e o Senhor sai da presença deles, e quando o Senhor volta para ter uma conversinha tete a tete, pergunta, Adão, cadê você? Aí o Adão atrás da moita levanta a mão e fala, estou aqui, Senhor. Adão, o que você está fazendo atrás da moita, meu filho? É o seguinte, Senhor, eu estou pelado, eu fiquei com vergonha. Aí Deus falou assim, mas como é que você sabe que você está pelado? Você comeu da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, que eu disse para você não comer? E o Adão, ao invés de falar comi, o que ele fala? Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Foi essa megera. Foi ela, porque eu estava bem, eu estava tranquilo, eu não tinha nem fome. Aí veio ela com aquele negócio apetitoso e falou, come Adão, aproveita, vai meu filho, cai mesmo agora, que agora é a tua oportunidade. Foi essa mulher que o Senhor me deu. Olha, ele coloca a culpa em duas pessoas. Quem coloca? Primeiro, em Deus, foi o Senhor que me deu. Segundo, é a mulher, porque se ela não tivesse, eu não tinha caído. Gente que não assume sua responsabilidade, mas não para por aí, olha lá. O Senhor perguntou então à mulher, e aí, o que você tem a dizer? Foi você quem fez? E respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Essa história foi, aí Deus fala assim, serpente falou com você, você caiu? É. Porque é mais ou menos assim, Deus vem para Adão e fala assim, Adão, você comeu? Ele falou, não, foi a mulher. Aí ele vem para a mulher e fala, mulher, foi você que comeu? Não, foi a serpente. Aí foi para a serpente, foi você que deu a serpente, não tem braço? Fala, fui eu. Não tem braço para apontar para ninguém. Esse é o princípio que está na genética do ser humano. Mostrar que o outro é o responsável pela minha fraqueza, o outro é o responsável pelo meu tropeço, o outro é o responsável pelo meu insucesso, pelo meu fracasso, pelas minhas dores emocionais. O outro é sempre o responsável. E aí a gente cria os inimigos imaginários para a gente poder se defender e dizer, eu estou livre disso, eu estou isento. Tem mais um exemplo legal da Bíblia, que fala sobre responsabilidade e transferência. Segundo Samuel 12, 1:7, é interessante, porque o Davi, ele tinha o palácio, ele tinha um reinado, ele tinha suas mulheres, suas esposas. Um dia ele olhou uma mulher tomando banho na banheira. Ficou doidão em ver aquela situação. Falou, rapaz, é minha oportunidade agora. Foi lá e falou, traz a mulher. Não perguntou se ela era casada, não perguntou quantos anos ela tinha, não perguntou nada dela. Foi lá e se deitou com essa mulher, Batseba é o nome dela. Depois que se deitou, ele descobriu que ela era casada, ela era esposa do Urias, ela tinha família. E aí ele falou, rapaz, fiz besteira, né? E aí ele foi corrigir a sua besteira. Aí o que ele fez? Pegou o Urias e falou para o Urias, você vai na frente do exército. Não, você não vai atrás do exército, você vai na frente. O primeiro tiro que der, na verdade não tinha tiro na época, né? Mas a primeira flechada que der é sua. Tum! Foi dito e feito. O Urias foi na frente do exército, primeira flechada que o exército inimigo soltou, caiu nele, morreu, caiu, já era. Aí o Davi fez aquela cena, o Urias morreu, agora eu vou ter que ficar com a viúva, né? Sabe aquela conversa de para boi dormir, que a gente costuma dizer? Lá chorando de cadáver, e aí pegou a viúva, levou para casa dele, e beleza, tudo certo.
O Davi está alegando a sua vida e está se justificando o que ele fez. Não, estou de boa, porque na verdade Betseba que me quis. Aí ele começa a justificar. Não, porque eu sou o rei, eu tenho autoridade para ir e vir. Eu posso fazer o que quiser. Na verdade, talvez esse marido, ele nem estava dando atenção para sua esposa. É o que alguns adúlteros fazem. Eles falam assim, não pastor, a culpa não é minha que a mulher veio para cima de mim, a culpa é do marido dela que não dá atenção para ela. Já parou para pensar? Essa é a atitude de Davi. Olha o que o Davi faz. Então o Senhor enviou um profeta Natã a Davi. E ao chegar, o Natã disse ao Davi, 2 homens viviam numa cidade. Uma historinha que o Natã contou. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, coitadinho, senão uma cordeirinha que havia comprado, só tinha isso. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Olha a história que o Natã conta. Um cara pobre tinha só uma cordeirinha, o rico tinha muitas coisas. Mas aí olha o que aconteceu. Então, o viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar as suas próprias ovelhas e os seus bois para preparar uma refeição. Ele pegou e fez o seguinte, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra aquele homem e disse a Natã, ô Natã, você está louco com essa história, rapaz? O cara rico pegou do pobre, judiação desse homem. Então o Davi disse, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeirinha, porquanto agiu sem misericórdia. Aqui é o Davizão falando, o rei. Então Natã disse, você é esse homem. Você, Davi, é esse homem. Não jogue a responsabilidade sobre outro de algo que você mesmo realizou. Davi, você plantou isso. E sabe o que aconteceu? Davi tinha reinado, tinha palácio, tinha família. Depois disso, o Davi sofreu muito, irmãos. Imagina só o que esse homem viveu. O seu filho, Amnon, acabou abusando da sua própria irmã, Tamar. O Absalão queria matar o Davi e foi assassinado por um outro irmão. Depois os seus netos brigaram pelo reino e dividiram Israel em Israel do norte e Israel do sul. Uma tragédia. E aí o Davi lá do trono falou assim, minha família está uma desgraça, esses meninos não prestam mesmo. Davi, o homem é você. Eu fico imaginando Deus dizendo para você essa noite. Deixa eu usar nome fictício para você não entender, tá bom? Os nomes mais conhecidos aí. Maria, a mulher é você. João, o homem é você. O seu papel, você fracassou e você não pode transferir a culpa sobre outro. Eu não vou pagar esse preço pela sua escolha errada. O diabo não é culpado. As pessoas não têm nada a ver. As circunstâncias não conspiraram. E nem você está com uma maré de azar. Você escolheu isso e você vai colher isso. Porque a lei da semeadura diz, a lei da semeadura diz que aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. Eu quero apresentar para você então essa palavrinha. Essa palavrinha vai mudar a sua vida, vai mudar suas responsabilidades, vai transformar os seus comportamentos, vai fazer de você um marido mais sensato, um homem mais íntegro e mais honesto, vai fazer de você uma mulher mais sábia, vai fazer de você um jovem mais coerente, vai livrar você de maus negócios, de más atitudes, vai abençoar a sua vida. Essa palavra chamada autorresponsabilidade pode corrigir a sua rota e pode colocar você no centro das suas atividades. Como? Como isso acontece? Quando eu assumo a culpa pelo que acontece e não entrego para as demais pessoas. Quando eu assumo a responsabilidade pelo que eu fiz e não transfiro e terceirizo para outro. Então vamos lá de novo? Vamos voltar à nossa tabelinha inicial, seus inimigos imaginários. Vamos pensar como Deus lida com isso agora, como a palavra de Deus te orienta a agir com a autorresponsabilidade, ao invés de você ser um filho de Adão, ficar colocando a culpa na Eva, ao invés de ser uma filha de Eva, ficar colocando a culpa na serpente, ao invés de ser um Davi falando que o outro homem tem que pagar, sendo que é você que tem que pagar, ao invés de querer ficar visualizando uma plantação que você não plantou, uma colheita que você não plantou. Olha só, seus inimigos imaginários, como é que Deus vê isso? Primeiro, lembra do seu inimigo imaginário chamado Deus? Deus é seu inimigo? Irmãos, Deus não é inimigo de ninguém. Deus é amigo. Deus é amigo.
A palavra de Deus diz isso. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento que eu tenho sobre você, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o que você deseja. Deus sabe os planos que Ele tem para você. Deus não é o seu inimigo. Deus não é estraga prazeres. Ele não quer acabar com o seu casamento. Ele não quer falir a sua empresa. Ele não quer destruir a sua moral. Ele não quer te expor à vergonha. Ele não quer ir contra você. Deus tem pensamento de paz, mas suas atitudes têm feito com que você viva a desgraça. Deus dotou você com uma capacidade chamada arbítrio. Você pode escolher, e Deus sente e sofre pelas suas más decisões, pelas suas más escolhas, pelo seu desleixo espiritual, pela sua forma de agir, pelo seu comprometimento moral que você faz com algumas outras coisas erradas. Deus se entristece com isso e não pode culpá-lo. Deus diz: eu tenho planos de paz para você, não tenho planos de mal. Deus não é seu inimigo, Ele não estraga prazer. Deus quer te abençoar. Só que Ele conta com a sua decisão. Lembra do seu segundo inimigo? O diabo. Será que ele é um inimigo real? Queridos, talvez a gente não está lendo a Bíblia verdadeiramente. Porque o diabo não está em queda de braço com Deus para ver quem é mais forte. O diabo já é derrotado. Olha o que diz 1 de João, ele é um vencido. 1 de João capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem se manifestou? Jesus. E o que aconteceu com as obras do diabo? Acabou. Acabou. A palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se você nasceu da graça de Jesus Cristo, se o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está sobre a sua vida, sobre a sua família, o diabo não pode te tocar. Não há macumba, não tem maldição, não tem simpatia, não tem encantamento contra você. Mas se você não tem Jesus, é melhor você ficar esperto, porque ele é o inimigo real. Para quem não tem Jesus, o diabo é o inimigo real. Para quem tem o sangue do Cordeiro, quem tem Jesus em sua vida, o diabo já é o inimigo vencido, está debaixo dos nossos pés. Por isso eu não posso atribuir culpa a Ele, quando eu sei que Jesus está guardando a minha vida e meu coração. Só que se não está, pode ser que Ele tenha atuado bem e bastante na sua vida. Outro inimigo que nós falamos, as pessoas. Lembra? As pessoas estão contra mim. E o que a Bíblia diz a respeito das pessoas? As pessoas falham tanto quanto você. Para que ficar julgando, apontando e criticando pessoas, sendo que elas são iguais a você? Elas falham, elas tropeçam, elas erram, elas machucam, elas ferem. Assim como você foi ferido, assim como você foi passado para trás, assim como você foi judiado, você também faz isso com outras pessoas. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, Pai nosso que estais no céu. E Ele vai fazendo a oração até dizer: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Queridos, olha só isso. Na oração do Pai Nosso, Deus faz a oração, ensina-nos a orar, por nós e pelos outros, porque assim como nós falhamos e fomos perdoados, outros também falharam e nós devemos perdoar. Por isso o ressentimento é culpa de quem? Vou perguntar mais uma vez para você. O ressentimento é culpa de quem? Não, pastor, mas ele fez uma coisa muito feia comigo. Pastor, ele me traiu. Pastor, ela me traiu. Pastor, ele quebrou a confiança entre nós. Bom, essa parte é interessante. Porque se o ressentimento que você tem, você transfere a culpa para o outro, porque o outro que causou, então você está no caminho errado. Porque o ressentimento é uma decisão sua. Você não pode impedir que as pessoas te firam, queridos. Vocês não podem impedir que pessoas te magoem, mas vocês podem impedir que o ressentimento, a mágoa, o rancor e o ódio irradiem na sua alma. O ressentimento é seu, a traição é do outro, mas o ressentimento é seu. Portanto, quando eu sou o autorresponsável, até o ressentimento que alguém fez eu ter, eu sei que é meu. O outro falhou, mas quem nutre ressentimento sou eu. Eu tenho a decisão do que fazer com meus sentimentos. Um exemplo muito claro disso é o Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou preso por décadas na África do Sul. Injustamente, preso político. Lá ele estudou administração, lá ele fez atividades de gestão pública para aprender mais sobre isso. O homem foi um homem fantástico dentro da prisão. E as pessoas maltratavam ele dia após dia. Ele era um dos prisioneiros mais maltratados na prisão da África do Sul. Agora olha que interessante. O Nelson Mandela foi um dos prisioneiros mais cordiais, mais simpáticos, mais alegres, mais bem-humorados daquela prisão, mesmo sendo o mais maltratado. E sabe o que o Nelson Mandela disse? Ele disse uma coisa que Jesus disse: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos ofensores. Porque nós também ofendemos, nós também maltratamos. O Nelson Mandela ele diz assim:
Posso responsabilizar meus inimigos por suas atitudes, mas eu sou o único responsável por meus sentimentos. As pessoas podem ser responsáveis pelo que elas fizeram comigo, mas o sentimento que eu vou ter com ela é responsabilidade minha. Meu marido pode ter me machucado, a esposa pode ter me judiado, os meus filhos podem ter me decepcionado, as pessoas podem ter me passado para trás. Elas são responsáveis pelo que fizeram, mas o sentimento que eu tenho por elas é responsabilidade minha. Sou eu quem digo o que eu vou sentir ou não. Qual é o seu inimigo real? Ah, não, pastor, meu inimigo real é a circunstância. Circunstância, bom, circunstâncias não é inimigo se você souber como responder. Aliás, responsabilidade. A palavra responsabilidade significa responder com habilidade. É a habilidade de responder aos ventos contrários. Você não controla vento, você sabe dirigir o barco. Você não pode dizer onde o vento soprar. As circunstâncias estão fora do nosso alcance de controle, mas a gente pode decidir para onde a gente vai. O otimista olha o vento, o pessimista espera o vento. O pessimista olha o vento, o otimista espera o vento passar, mas o realista ajusta as velas. Ele sabe dirigir o seu barco, ele sabe usar a carta náutica, ele sabe pegar o leme. Ele fala: o vento é contrário, mas eu não desisto. O mundo está em crise, mas eu não desisto. O meu casamento está machucado, mas eu não desisto. As circunstâncias são contrárias, mas eu vou responder com habilidade. Eu sei que eu sou responsável em fazer algo diferente no mundo em que eu estou e onde eu estou. Circunstâncias, irmãos, circunstâncias não decidem quem nós somos, porque eu não posso escolher o que a vida me faz, mas eu posso escolher o que fazer com que a vida me faz. Você não pode escolher o que a vida te faz. Isso a gente está fora do nosso controle. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas você pode escolher o que você vai fazer com que a vida lhe faz. Mais um exemplo: Viktor Frankl foi prisioneiro do partido nazista de Hitler na Segunda Guerra Mundial, e ele viu as atrocidades acontecendo no campo de guerra. Ele viu as pessoas sendo levadas para as câmaras de gás, viu crianças, jovens, velhos morrendo brutalmente. Ele era um daqueles que ficava enterrando os cadáveres em grandes valas comunitárias. Ele viu o lixo da vida humana sendo tratado, sendo exposto através das atitudes do nazismo. E ele foi um sobrevivente, ele conseguiu sair ileso do nazismo. E ele voltou para a sua terra e escreveu um livro, Em Busca de Sentido. E ele fala sobre isso. E ele explica: tudo pode ser retirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. As pessoas podem tirar seu trabalho, podem tirar seu casamento, as circunstâncias podem tirar até a sua saúde, as situações podem tirar a sua esperança, mas só cabe a você a capacidade de responder a essa circunstância. Ninguém pode tirar isso, a sua capacidade de responder as situações da sua vida. E o último inimigo, que é a sorte e azar, lembra dele? O que fazer com ele? É um inimigo real? Não é, queridos, porque a sorte e azar não existe. O que existe é oportunidade e capacidade. Sabe quando você percebe que você tem azar? Quando é que você percebe que você tem azar? Quando a oportunidade bate na sua porta e você não tem capacidade de responder a ela. Isso é azar. Porque se você não tivesse a oportunidade, você nem ia sentir o drama. Mas como a oportunidade chegou e você não estava pronto para ela, você diz: mas que azar, que azar. Eu estava esperando isso acontecer na minha vida. E aí veio e falou assim para você: rapaz, surgiu uma vaga lá na empresa tal, e é de motorista lá do chefe, do chefão. E o chefão falou que gosta muito de você e queria te contratar. É para você levar o currículo lá. Aí você fala assim: que azar, eu não tenho carteira de motorista. Faz 4 anos você está bebendo, 4 anos gastando na noitada, 4 anos rasgando o seu dinheiro, e você não tem dinheiro para tirar a carteira de motorista. Aí a oportunidade bate na sua porta e você diz: que azar. Azar nada, irmãos, é irresponsabilidade. Tanta coisa acontecendo, negócios bestas que a gente faz, e a gente bate a mão: que azar. Que azar nada, você tinha a capacidade, mas ultrapassou a oportunidade. Você tinha o dinheiro, mas não era o momento. E a coisa certa na hora errada é tragédia. Então olha só, esse negócio de sorte e azar não existe. Porque sorte é quando a oportunidade encontra a minha capacidade. Aí eu digo: estou preparado, conta comigo, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou restaurar, eu vou correr atrás, eu vou me profissionalizar, eu vou me preparar, eu vou buscar Deus, pode contar comigo. A oportunidade bateu e eu vou responder positivamente a ela. Queridos,
se a gente for levar o pé da letra mesmo, tudo está baseado aqui. E a gente acostumou a jogar para lá. Deus torce pelas suas decisões certas. Deus torce por você para que você olhe para os princípios da palavra de Deus. Leia a Bíblia e veja como Ele orienta você. E que você aprenda, de uma certa maneira, não trabalhar com sorte ou azar, mas saiba trabalhar com competência e habilidade. É isso que Deus espera de você. Que você seja o melhor profissional, que você seja a melhor esposa, o melhor pai, que você seja o melhor marido, que você seja o melhor patrão. Deus espera que você se destaque com a sua responsabilidade de ser alguém com A maiúsculo. Olha o que o Provérbios 22, 29 diz sobre sorte e azar. Sobre sorte e azar, e aqui eu encerro com vocês. Já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará com gente obscura. Você é o responsável pelo lugar que você está. Você merece estar onde está, desde que você decida mudar isso na sua vida, desde que você decida fazer uma virada no seu coração. Deus já te deu a palavra, Deus já liberou um sonho sobre você, Deus já te deu um propósito de vida, Deus já colocou um alvo no seu coração. Deus disse para você, vai, é seu. Só que você continua culpando pessoas, gente, continua ainda atravancado na sua vida. Viu um homem habilidoso na sua obra? Deus vai colocar você entre os príncipes, Deus vai colocar você entre os reis, Deus vai colocar seu casamento numa condição muito melhor do que você imagina. Mas seja habilidoso, seja responsável, assuma a sua postura, seja o homem da casa, seja a mulher de verdade, seja um homem decente e busque a Deus na sua vida, que Deus honra. Deus honra. E depois não adianta ficar olhando com inveja. O fulano chegou lá e eu não cheguei. Não tem carta marcada nesse mundo, queridos. Deus nos dá a oportunidade pela sua palavra de fazermos nossas escolhas. E aqueles que fazem suas escolhas pela palavra de Deus desfrutam dela. Vamos ficar em pé? Eu quero só perguntar a última coisa para você. Você que está culpando algumas coisas aí. Culpar as pessoas por seu fracasso e infelicidade tem ajudado você em alguma coisa? Ajuda? Ficar culpando os outros ajuda? Te tira da miséria? Te tira da situação triste? Supera você da depressão? Faz alguma coisa? Ficar culpando as pessoas faz algum bem para você? Que tal, queridos? Dar uma virada na sua vida e assumir a responsabilidade. Imagina só amanhã você parar de culpar as pessoas e ser autorresponsável. Imagine você saindo aqui dessa celebração e falar para sua esposa: querida, eu sou culpado pelos nossos filhos, eu vou passar mais tempo em casa. Imagine você saindo desse culto agora e falando assim para o seu marido: eu sou culpado, eu tenho reclamado demais, eu sou aquela goteirinha que fica pingando e falando mal de você, eu sou culpado pelo nosso casamento nessa condição. Você sair daqui e procurar o seu ofensor e dizer para ele: olha, é o seguinte, toda a vida eu culpei você pelo que você fez contra a minha vida, mas eu quero dizer, eu sou culpado de nutrir um sentimento de mágoa e de ódio contra você, eu tenho culpa, eu quero pedir perdão para você. Imagine se as pessoas aprendessem a se responsabilizar. Elas entrariam na igreja e viveriam comunidade, ao invés de ficar apontando o pastor, o presbítero, o diácono, não é porque o pastor, não é porque o presbítero, não é porque aquele fulano, porque se a gente aprendesse a se responsabilizar, nosso mundo seria diferente e a nossa vida seria diferente. Eu quero convidar você a pensar sobre isso essa noite. Feche seus olhos, por favor. Paizinho, nós não queremos ficar apontando para o outro, diante de uma responsabilidade que o Senhor mesmo nos deu. Nós queremos mudar a nossa história, e a gente sabe que não adianta ficar só orando. É por isso que nós temos trabalhado com essas mensagens, porque o Senhor já disse para a gente marchar, o Senhor disse para a gente agir, porque o Senhor já deu a tua palavra, a tua bênção, o Senhor já liberou um sonho, um propósito, um projeto, uma vida abundante. A gente não acessou ainda porque a gente ainda é medíocre, porque a gente é tímido, porque a gente é desobediente e incrédulo. Mas Pai, hoje à noite nós decidimos nos assumir, nós decidimos nos posicionar no reino. E agora, Pai, nós assumimos a responsabilidade. É nossa falta, é nossa culpa, é nossa transgressão, é o nosso equívoco, são as nossas escolhas. E agora nós vamos reaver tudo isso, restaurar tudo isso, com fé, com oração, com dependência do Senhor, mas com ação, com atitude de homens e de mulheres que sabem o que estão fazendo e por que estão aqui essa noite. Nossa oração é essa: muda o nosso quadro, faça-nos viver uma virada, em nome de Jesus. Amém. Você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, pode vir à frente que nós vamos orar por você. Nossa equipe de intercessão estará posicionada aqui. E você que quer começar a sua campanha hoje, você pode vir aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre legado. Legado. A virada. Quero deixar um legado nessa vida. Venha você
Traga uma outra pessoa e venha participar conosco. Nós vamos orar nesses últimos 5 minutos aqui. Orar por você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. E você que quer começar. Começou? Pega seu cartãozinho aqui ou na saída no balcão de informações. E nós vamos orar enquanto cantamos essa última canção. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só adorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é o oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando a direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio a não te estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar, e o mesmo que morrer por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Senhor Jesus, nos traga essa certeza de que o seu Espírito Santo está em nós e nos ensinando. E nas oportunidades que teremos nessa vida, que a gente possa glorificar o seu nome, hoje e sempre. Amém. Tenha uma ótima semana e aproveite para aplicar. Você vai ter um desafio daqui a pouco, amanhã, de colocar a culpa em alguém. Diga, a culpa é minha. E experimente uma nova oportunidade na sua vida de glorificar a Deus. Deus abençoe, a boa semana. Semana que vem legado, tá? A gente vai se ver novamente. Deus abençoe. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando,